E agora, assunto sério por aqui. O cenário da violência sexual infantil no Brasil é preocupante. Atualmente, 3 em cada 4 casos de abusos acontecem com crianças ou adolescentes. Uma realidade, gente, que só vai mudar com a mobilização de toda a sociedade. O mês de maio reforça esse alerta com a campanha Maio Laranja. Assunto para o Papo de Quinta. Para conversar com a gente sobre esse assunto, aqui no estúdio, eu recebo a psicóloga Isabela César. Bom dia, Isa. Bom dia, Seja bem-vinda de volta, viu? Muito obrigada, é sempre uma honra estar com você. Para nós também aprender com você, né? E você também pode e deve participar do Papo de Quinta através do WhatsApp do Mulher Demais. Eu sei que esse é um assunto muito sério, muito delicado e necessário também. Por isso que a gente conta com a sua participação através do 991050400. 991050400. É tão sério esse assunto que, para você ter uma ideia, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial de exploração sexual de crianças e jovens, tá? Então é um alerta muito importante que a gente faz nessa manhã de quinta-feira, mas que vale para qualquer época do ano, né, Isa? Sim, o mês de maio reforça esse alerta, são cerca de 500 mil de vítimas a cada ano, né? Uma realidade cruel mesmo. E eu vejo muitos especialistas falando que a maior parte desses crimes acontece dentro de casa. É realmente isso que acontece, Isa? Infelizmente sim, Bruna. Por isso que a gente deve tomar muito cuidado. Principalmente porque as crianças, elas têm as pessoas do âmbito familiar, os vizinhos, como pessoas de confiança. Então, normalmente, hoje, quando a gente vai fazer pesquisas, quando a gente busca entender mais a fundo os abusos ou exploração sexual, nós podemos constatar realmente que as crianças, elas acabam sendo abusadas por pessoas muito próximas. A gente separou aqui, gente, uma telinha com possíveis sinais. E eles moram nas sutilezas, né, Isa? Por isso que é tão importante estar sempre em alerta e prestando atenção no comportamento das crianças, né? Vamos trazer já em tela para a gente começar a entender melhor esse assunto. A gente vê ali, ó, mudanças de comportamento. É um silêncio predominante, distúrbios do sono, transtornos alimentares, mudanças de hábitos súbitas, então algo que acontece da noite para o dia, né? Comportamentos sexualizados também e uma alteração no rendimento escolar. Tudo isso pode vir junto, pode vir separado e realmente são sinais muito sutis, né? A família, como é que pode ter mais atenção a esses sinais, Isa? O primeiro sinal, Bruna, é prestar atenção a mudanças muito repentinas no comportamento da criança. Porque normalmente a criança, ela não sabe lidar com as suas emoções, a nível neurológico, comportamental. Então a criança, ela vai aprendendo com os anos, né, a partir dos estímulos que ela vai recebendo, a lidar com as suas emoções. Então, essas mudanças repentinas nos mostram alguns sinais. As mudanças, a questão da irritabilidade em excesso, muitas crianças começam a ficar muito irritadas. Então, eu já recebi casos de crianças que estavam com hematomas. Então, é possível perceber muitas vezes pelos hematomas que as crianças estão tendo. E aí, uma vez eu recebi um caso, Bruno, específico de uma criança que ela estava com algumas mordidas, marcas de mordidas no braço. Então, isso já chamou a atenção. Os pais, eles podem estar prestando atenção principalmente na questão da reclusão social também. A falta de apetite também pode demonstrar algum tipo de característica que a criança pode estar passando por algum tipo de abuso. Então, há vários fatores que a gente pode realmente estar prestando atenção para trazer mais segurança para as nossas crianças. Infelizmente, uma realidade muito comum, né? A gente vê, inclusive, sendo noticiada, uma realidade sendo noticiada aqui na nossa TV. O caso mais recente que eu me lembro de um tio que abusava de um sobrinho e isso aconteceu durante mais de 3 anos e só depois é que essa criança conseguiu verbalizar, falar o que estava acontecendo. A gente não quer que passe 3 anos até que uma criança possa dizer o que está acontecendo com ela. A família, como tratar sobre esse assunto antes, né, que aconteça realmente como uma forma de prevenção, Isa? Eu trabalho atualmente com atendimentos infantis. Alguns pais, Bruna, é até importante falar isso, têm um pouco de resistência de querer falar sobre.
E aí eu sempre tento trazer a psicoeducação, a orientação parental para os pais entenderem que a gente não vai estar tirando a higienidade da criança, Exato. mas sim trazendo a educação sexual para a idade dele, né, de forma apropriada, de forma lúdica, basicamente, mas com o intuito realmente de trazer a proteção, de proteger, de ensinar. Eu sempre falo para os pais, a criança ela precisa ser ensinada, porque ela não nasce aprendendo as coisas. É verdade. Então, eu costumo sempre utilizar o farol. Ou, muitas vezes, também utilizar o biquíni. Então, eu faço a psicoeducação com a criança e costumo dizer às crianças que o biquíni cobre as nossas partes íntimas. Então, são partes que não podem ser tocadas, não podem ser vistas, porque isso você já vai trazendo para a criança a questão do alerta, sabe? E também gosto de utilizar também o semáforo do toque. E os pais podem estar fazendo isso em casa. Tem alguns materiais na internet que trazem um pouco disso. Então, o sinal do toque ele vai trazer ali o sinal vermelho, que vai dizer que a criança não pode ser tocada, o sinal amarelo, que é realmente um alerta. Então, quais seriam essas partes, né? A parte que fica perto do seio, a parte que fica perto da barriga. Então, já é um sinal de alerta. E aí a gente também trabalha com o sinal verde, que são partes onde a criança realmente pode aceitar um aperto de mão, sabe? E de forma lúdica a gente consegue estar trazendo, junto com os pais, né, na psicoterapia, um alerta para as crianças e um ensinamento. Então, pais em casa, não tratem isso como um tabu, evitando falar sobre o assunto, porque isso pode salvar a vida do seu filho, né? Isso pode proteger. É muito importante falar sobre isso, porque a gente traz a proteção. Com certeza, né? Evitar que certas situações aconteçam, né? A gente vai continuar falando sobre esse assunto, Isa, a gente já está recebendo vários relatos através do WhatsApp do Mulher Demais e eu retomo daqui a pouquinho, tá? Certo. Você pode participar também no 991050400. Volto já já, combinado? Tá certo, Beleza, combinado então.